Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja a hora que você esteja vendo esse vídeo, que a paz de Cristo Micael esteja com você. Eu sou o Neemias Moll e você está no Elubcast, o nosso canal, o podcast do Livro de Urântia. Seja muito bem-vindo e o nosso convidado de hoje é o Henrique Traver. E daqui a pouco eu já vou chamar, ele vai entrar aqui para falar com a gente. Eu queria só deixar alguns recadinhos, né? Reforçar aquele nosso pedido para que você que está assistindo nossos vídeos, que possa se inscrever no canal, que marque lá o sininho de notificações, né? Para você receber todos os conteúdos que a gente produzir, tá bom? Se gostar do vídeo, né? Deixa o like, isso vai ajudar muito o nosso canal, vai fazer com que esse vídeo se torne mais relevante, e então o YouTube vai sugerir, né, o nosso conteúdo para outras pessoas. Bom, é isso. Sem muitas delongas, vou convidar o Henrique aqui para a gente começar o nosso papo. Boa noite. Aqui para mim é boa noite, né? Boa noite, Henrique. Como é que tá? Boa noite, Neemias. Boa noite a todo mundo que vem assistir a gente aí. Tô bem. Obrigado, e você? Muito bom. Bom, o Henrique, ele foi por um tempo presidente da UAB, né, Henrique, de 2000, de quando foi que você começou? 2016 até 2020. Isso. Então, E atualmente agora você é presidente da UAI. Hoje eu sou presidente da associação, da Urântia Associação Internacional. Legal. Então, desde 1º de abril passado. Muito bom, muito trabalho, né? Bastante. O trabalho que a gente tinha na associação aqui no Brasil já era bastante, mas quando a gente fala a nível internacional, multiplica bastante o volume de trabalho. Mas é divertido, é bom, eu gosto. Muito bom. A gente tem uma satisfação, né? Algo inexplicável até, uma satisfação de trabalhar por esse livro e contribuir para que ele chegue até mais pessoas. É verdade. Sempre uma alegria a gente poder trabalhar pela disseminação da revelação. Aliás, o propósito das associações é justamente essa é a meta, promover a disseminação dos ensinamentos no mundo todo. E quando a gente está nisso, o que eu sinto é que nós estamos, na verdade, trabalhando como um instrumento do nosso Pai, né? E para servir aos nossos irmãos. Então, essa que é a ideia, por isso que dá essa satisfação. Então, eu sempre costumo começar a nossa conversa aqui perguntando como é que a pessoa chegou até o livro de Urântia, né? Hoje você está como presidente da UAI, né? Urântia Associação Internacional. Mas como é que tudo isso começou, assim? Como é que você descobriu? O pessoal fala assim, como é que o livro de Urântia me descobriu, né? Como é que foi a sua história? É verdade. O livro de Urântia é que acaba descobrindo as pessoas, a gente acaba tropeçando nele. Eu sempre fui uma pessoa bastante religiosa, sou de uma família de origem católica. E toda a minha família sempre foi muito envolvida com religião. E nós sempre fomos buscadores, né? Especialmente no meu caso. Então, passei por muitas doutrinas, muitas religiões diferentes. E a verdade é que nessa busca, eu acabei trombando, como muitos dos leitores do livro de Urântia, com o Benítez, que é a Operação Cavalo de Troia. Eu acho que a maioria, quase todo mundo, né? Então, é claro, é perfeitamente reconhecível que a obra do Benítez, Operação Cavalo de Troia,
são 9 volumes, né? Depois saiu mais um resuminho aí. É uma obra bastante extensa, e claro que a gente reconhece que a maior parte da narrativa dessa história, da maneira como ele coloca, é um produto de ficção. Mas dentro dessa ficção, ele colocou lá muita coisa que a gente percebe que é uma realidade. E essa realidade é principalmente os diálogos que a gente vê ali de Jesus e a passagem que ele conta de Jesus. E eu fiquei apaixonado por aquele Jesus, já era apaixonado por Jesus, mas fiquei mais apaixonado ali quando vi aquela narrativa do Benítez, né? Eu falei, não pode ter saído tudo isso aqui da cabeça desse cidadão, né? Então, me interessei em saber quem era o Benítez, e, para surpresa minha, eu descobri que ele era um patrício, um conterrâneo meu, porque eu de nascimento Você sou também é espanhol. espanhol? Sou de nascimento, eu sou espanhol. Eu vim para o Brasil com 2 anos de idade. E então comecei a estudar a vida de Benítez e descobri que tinha um processo de plágio lá por conta dessa obra do Cavalo de Troia. E aí eu me interessei, né? Falei, bom, se a obra do Benítez me impressionou dessa forma, eu quero ver o original. Imagina a fonte, hein? É, e daí eu fui atrás da fonte e achei o livro Durante. Isso foi por volta de 2010, 2011, mais ou menos. E tropecei no livro, né? Achei o livro. Mas você... E aí você, assim, você começou a ler, você encontrou novos leitores ou você passou um tempo sozinho, Não, assim? na verdade, o processo de leitura do livro foi numa época que a gente estava, eu e a Sueli, minha esposa, estávamos numa experiência nova com um grupo de estudos. Não era tão nova assim, porque nós ficamos alguns anos nesse grupo de estudo, e aí não, a gente já não estava muito satisfeito com aquele grupo de estudo mais, que era um grupo de estudo baseado em Pista e Sofia, principalmente, que é um livro bastante interessante, mas que não estava satisfazendo muito a nossa curiosidade mais. Então, por isso que eu busquei o livro de Urântia, e quando eu comecei a ler o livro de Urântia, cada vez mais eu me convencia que eu tinha que me afastar desse grupo de estudo e que tinha que me afastar do Pista e Sofia. Mas a Sueli não estava tão entusiasmada assim com o livro. Então, o estudo do livro, que foi uma coisa que, para mim, foi muito forte, um impulso muito forte, me trouxe uma série de descobertas, né? Lógico, é uma revelação, e começou a mudar muito a minha vida, né? Interferiu bastante no todo o processo, toda a construção que eu tinha feito de espiritualidade até então. E eu comecei a discutir isso com a Sueli, então chegou a ser assim, um negócio um pouco estressante, porque, como a maioria das pessoas com quem a gente conversa, né, fala assim, não, mas esse livro aí não sabe o que está falando, isso aí está cheio de mentiras, está destruindo tudo, não é assim, né? Está E realmente foi um desconstruindo período tudo muito que a gente difícil. fazia. Foi um Desconstrói tudo que período... a gente acredita antes, né? Acreditava antes. Exatamente. Então, foi um processo de desconstrução muito duro para mim, né? Eu me sentia muito frustrado à medida que eu avançava nos meus estudos, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de estudar, e eu percebia, sentia no meu coração a verdade, a beleza e a bondade por trás de tudo aquilo ali, ou seja, não é nada que você possa provar,
mas tem uma lógica nos ensinamentos do livro de Urantia, é uma lógica que é muito convincente. E eu tenho um processamento mental muito forte. Então, fiquei fascinado com aquilo ali, ao mesmo tempo que me derrubava bastante, e foi muito estressante, porque, é lógico, eu tive um relacionamento difícil com a Sueli no que diz respeito à religião, durante esse período, que durou aí uns 3 ou 4 meses, né? Então foi muito difícil mesmo, eu senti um processo de desconstrução, senti a casa cair, né? E, por outro lado, eu queria ver onde que ia chegar, e de repente, aquilo ali começou um processo assim, bom, agora que essa terra está varrida, que estamos aqui completamente no deserto, vamos começar algo novo, né? E aí começou uma reconstrução e apareceu um novo Henrique, né? Eu comecei a me sentir uma outra pessoa, e ao mesmo tempo as coisas começaram a ficar mais fáceis com a Sueli também, porque eu falei para ela, pelo menos lê a parte de Jesus aí, e depois você volta a criticar o livro, né? Mas ela E não ela tinha começou. lido Os Cavalos de Troia, ela não tinha lido, não. Ela Ah, tinha tinha lido? lido, ela também gostava das passagens de Jesus ali, mas ela não confiava muito que aquilo tivesse sido plagiado do livro de Urântia, né? Ah, entendi. Então, quando ela começou a ler a passagem de Jesus ali, eu percebi que pouco a pouco ela foi assim ficando fascinada pelo livro. E aí todas as barreiras que a gente tinha com relação aos ensinamentos foram superados. Então foi um momento muito bom, porque foi um momento de reconstrução do Henrique, né? Apaguei aquele Henrique velho, começou um Henrique novo. E o relacionamento meu com a Sueli cresceu muito, né? Com essa ótica dos ensinamentos. Então foi uma coisa muito positiva, muito boa para mim pessoalmente, e para nós, né, como casal, tudo foi bastante bom. É muito bom. E agora ela está 100% ao seu lado nesses trabalhos aí, né? Ela me apoia bastante, ela também está bastante dedicada para esse serviço da disseminação do livro, e, e a gente tem um relacionamento muito próximo, então eu apoio ela bastante, ela me apoia muito, mas eu tenho que reconhecer que com essa atividade, eu roubo muito tempo da minha presença com ela, né? A gente dedica o nosso tempo todo para nós, um para o outro, e para os filhos que já estão longe, estão casados, então, mas, assim, a gente, hoje, na nossa casa, nós só temos um ao outro. Eu dedico muito tempo ao estudo do livro de Urântia, ao trabalho da associação, disseminação, esse negócio todo. E eu fico bastante tempo ausente desse convívio diário com ela. E ela, com muita paciência, me incentiva, me apoia, e vamos lá, né? Muito bom. Então, é bom quando a gente tem esse apoio, você se sente confortável em servir o pai, em servir os irmãos, sem ter uma sensação de culpa e de que você está desconstruindo alguma outra coisa, né? Então, é muito bom, eu acho que a gente encontrou um relacionamento amigável, bom, apoiador, que permite um ao outro dedicar tempo para a revelação, para o nosso desenvolvimento espiritual. Isso nos traz muita alegria, muita satisfação, não tem dúvida disso, não. Quando está trabalhando junto assim, apesar de que a gente dedica muito tempo, né, acaba tomando parte do tempo que a gente teria com a família, a gente está trabalhando, né? É Pela verdade. revelação. Mas quando os dois estão trabalhando juntos,
É mais fácil até de conciliar. É, então faz parte. A gente, lógico, dedica muito tempo para a atividade diurante, E além mas disso, ainda tem um grupo de estudo aí na sua casa. nós temos um grupo de estudos que foi constituído em 2014, né? Já está com 7 anos esse grupo. É um grupo de estudo presencial, mas agora por conta da pandemia, ele ficou um grupo virtual. Mas quando a gente fazia as reuniões presenciais, a gente já oferecia a possibilidade das pessoas participarem também virtualmente. Então, era muito interessante que a gente tinha um grupo ali na sala de estudos, e conectado com uma TV, ligado no Zoom, com muitas pessoas participando também online, né? Legal. E, bom, foi muito bom, porque o grupo cresceu bastante, é um grupo sólido, tem algumas pessoas que participam desde o início do grupo, né? E tem também aqueles flutuantes, né, que chegam, ficam, assistem uma, duas reuniões, depois passa 6 meses sem aparecer, daí um dia, de repente, volta de novo, né? Mas Tem tudo uma bem, faz parte. rotatividade aí. Tem uma rotatividade. Mas é um grupo que a gente dedica bastante tempo também, porque você tem que preparar o estudo da semana, tem que se organizar, ter aquela disponibilidade de não faltar, não falhar. É uma reunião de 2 horas, a Sueli trabalha bastante para esse grupo, porque para facilitar o estudo e entusiasmar o pessoal e não ficar uma coisa monótona, ela vai transcrevendo no livro, vai transcrevendo o tema do estudo numa apresentação PowerPoint com imagens muito interessantes, né? E com comentários adicionais, pesquisa mapas, pesquisa lugares, imagens. Então, isso enriquece ali o estudo quando a gente está, mas dá um trabalhão danado para ela fazer isso daí, porque ela tem que compilar o documento tudo, buscar as Sim, imagens, sim. buscar o conteúdo, né? Então, o pessoal às vezes participa, não tem ideia de quanto trabalho ela tem que dedicar para fazer isso, né? Todo o esforço que tem por trás, né? É. Sei como é que é. E o trabalho lá na UAI, assim, é uma coisa, você começou, foi esse ano, né? Eu comecei este ano, no dia 1º de abril, começou o meu mandato, é um mandato de 4 anos. A Urante Associação Internacional é uma organização que nasceu dentro da Fundação Urante, né, que é assim, meio que uma guardiã do livro, e a Fundação Urântia criou internamente uma divisão da Associação Urântia para poder atender aos leitores do livro de Urântia, porque esse não é bem o trabalho da Fundação, né? Ela tem mais uma preocupação com relação à educação, à distribuição do livro, à tradução do livro, essas coisas, né? Então, houve uma divisão no passado, a Irmandade que apoiava a fundação se desvinculou e eles ficaram, então, sem um grupo de estudantes que pudesse fazer esse trabalho. Então, foi criado essa divisão, esse grupo de trabalho, que é a associação dentro da fundação. Isso começou no início da década de 2000 e funcionou dentro da fundação até 2007. A partir de 2007, a associação ganhou independência, mas trabalha muito próximo da fundação, tem uma fidelidade muito grande com a fundação. E foi montado, então, esse grupo de pessoas, de estudantes, dedicados a isso daí, né? E é até interessante, porque as pessoas, quando a gente fala de associação,
imagina meio que uma empresa, um grupo organizado, institucionalizado, né? E não deixa de ter uma certa organização, mas, na verdade, o propósito é reunir um grupo de estudantes, de pessoas, que se dispõem a disseminar a revelação, a servir ao Pai, aos nossos irmãos, levando a revelação para o mundo todo, assim como os apóstolos de Jesus procuraram fazer com os ensinamentos de Jesus. Então, muitas vezes, quando a gente fala de associação, a gente cria uma imagem estranha na cabeça, porque dá a impressão que é uma instituição secular, mas não é esse o caso, né? Então, é importante as pessoas saberem que a Mas, associação é esse grupo de estudantes, né? entendi. Mas assim, qual a diferença das funções, assim? Por exemplo, o que faz a fundação e o que faz a associação? A fundação, ela já recebeu um legado dos reveladores, e ela é quem detém os direitos autorais do livro, da marca, os 3 círculos concêntricos, e é quem cuida de preservar a qualidade, a veracidade, a verdade do livro, evitar que o livro seja corrompido. Então, eles são, assim, meio que um guardião do livro. E, ao mesmo tempo, eles têm um trabalho muito forte na parte de educação. Eles têm um interesse em educar instrutores, pessoas, para poder ajudar na revelação. Outro trabalho importante da Fundação é fazer a tradução do livro para vários idiomas. Esse é um trabalho muito pesado, muito complicado, que demanda um esforço muito grande e também demanda bastante recurso. Não é uma coisa muito simples. Então, hoje nós temos 23 traduções, se não me falha a memória, do livro de Urântia. Muitas vezes uma tradução completa, perfeita e bem acabada leva 10 anos para fazer, né? Não é uma coisa simples, né? A gente está falando de um livro com mais de 2.100 páginas e que tem temas bastante complexos e que não são, no geral, de familiaridade simples para a maioria dos mortais aqui de Urântia. A gente tem que estudar para ir se familiarizando com aquilo ali. Então, fazer Até a uma tradução... linguagem, né? É, Linguagens, termos novos, tudo dificulta, né? exatamente. Na tradução. Exatamente. Então, você fazer uma tradução dessa é um trabalho muito complexo. Muitas traduções foram feitas assim rapidamente para poder colocar o livro à disposição do público, mas elas têm sido seguidas por revisões. É o caso da tradução do livro aqui no Brasil, né? Foi traduzido lá atrás pelo Dolabella e agora está sendo revisado já faz alguns anos por uma comissão, um grupo que está vinculado à fundação para fazer esse trabalho, que inclui a Suzana, que todos nós conhecemos, e uma equipe montada por ela. Eles já Sim. estão há alguns anos trabalhando nessa tradução e acho que só vai ficar pronto lá para 2023, se tudo correr bem. Então, ainda vai algum tempo aí para terminar. Houve agora, recentemente, também a revisão do trabalho da tradução do espanhol, que já tinha 2 traduções, agora foi feita uma para unificar as outras 2 e aprimorar essa tradução. Então, esse trabalho é um trabalho muito pesado, e esse é o trabalho da Fundação. O trabalho da associação é justamente o de levar os ensinamentos até o livro, isso até o mundo todo, em todos os cantos do mundo. Isso não significa necessariamente distribuir livros, embora a gente também faça isso. Mas não é esse o propósito. O propósito é de ajudar a desenvolver leitores, fazer com que esses leitores cresçam, formem grupos de estudo
e esse grupo de estudo evolua para que naquele país, naquele lugar, a gente tenha condição de formar um grupo novo de estudantes interessados na disseminação da revelação, e esse grupo, naquele lugar, passa a ser uma associação nacional, que é o caso da Associação Nacional aqui no Brasil. Então, a Associação Nacional do Brasil é uma afiliada da Associação Urântia Internacional. Então, assim, a grosso modo, o nosso trabalho seria meio que aumentar esse grupo de disseminadores por meio da formação de novas associações em cada país, em cada região. E aí, esse grupo vai se formando, vai se somando, e a gente, então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo levar essa revelação para todos os lugares do mundo. Hoje nós temos 15 associações nacionais formadas, e temos mais 15 que são associações locais, e que estão em andamento para ser convertidas para nacionais. Então, muito em breve, nós vamos ter 30 associações nacionais e outras locais que estão nascendo. Então, ainda se a gente pensar que o mundo aí tem 190 e tantos países, ainda falta bastante para a gente chegar lá, né? Mas também nós temos a dificuldade da É um número tradução do pequeno, livro, né? Se a gente for comparar, né? Se for comparar o tamanho do mundo, né? Quantidade de países, é um número pequeno, falta muito ainda para trabalhar. É verdade. Então, esse é o trabalho da associação. Então, os desafios são justamente esse, de descobrir um país novo que tenha um leitor para ser desenvolvido, apoiar aquele leitor para formar um grupo de estudo, formar associação. Então, para isso, a gente dá treinamento, dá incentivo, dá apoio, às vezes promove encontros, promove reuniões. É um trabalho bastante lento, não é uma coisa simples, e tem o grande desafio da diferença de culturas, né, e da diferença de idiomas. O grande problema é o idioma. E aí a gente esbarra, inclusive, na disponibilidade do livro traduzido para alguns idiomas. Então, tem alguns países que a gente fica muito limitado, porque tem poucas pessoas que falam o idioma inglês, e não tem, às vezes, a tradução para aquele idioma daquele país. Então, sempre fica mais complicado. Mas é um trabalho que tem que ser feito, né? Não tem... É bastante cansativo, a gente tem vários membros participando desse grupo de trabalho. Basicamente, a associação está dividida num comitê executivo, que é a diretoria, presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário. A gente precisa arranjar dinheiro para fazer as coisas que a gente tem que fazer, né? E temos os comitês de trabalho. Então, a gente tem 7 comitês de trabalho: um comitê de educação, um de conferência, um de membros e desenvolvimento de associações, um de disseminação, e assim vai. E a gente tem também os coordenadores continentais. Então, nós temos um coordenador para a América Latina, um coordenador para a África, um coordenador para a Europa. Estamos tentando encontrar um para a Ásia. Então, você tem que estar sempre acompanhando o trabalho desse grupo todo, vendo o que eles estão fazendo, ajudando naquilo que é possível, tentar fazer pautas de trabalho e objetivos comuns. Tem toda a questão que eu já falei do idioma, que é uma coisa estressante, cansativa, porque muitas vezes a gente tem que tentar entender diferentes idiomas, a comunicação fica difícil. Cuidado com a cultura, né? Tem gente que adora a imagem de Jesus,
e tem países que você não pode mostrar a imagem de Jesus, porque a disseminação não dá certo. Você tem que começar devagar, porque isso sempre implica em confrontar as crenças. Então, quando você fala de cultura, você está falando justamente das crenças que estão arraigadas naquele povo, naquela cultura, naquele país. É muito importante conhecer a cultura daquele país antes de começar a disseminar ali, porque senão você acaba metendo o pé pelas mãos, começa falando de coisa que vai já de cara confrontar com as crenças e a cultura daquele povo, que é diferente, cada lugar é uma coisa, e a gente tem que aprender, né? Então é um desafio grande, realmente não é fácil. E eu tenho a impressão, eu até conversei há poucos dias com o Rogério, também conversei com a Dini, e eles comentando a realidade deles, o Rogério em Portugal, a Dini no Uruguai, e comentando da dificuldade de disseminar a revelação lá naqueles países. Então, eu tenho, assim, uma impressão de que a UAI está preparada para atender o mundo em relação à disseminação do livro de Urântia. Mas eu acho que depende mais das pessoas de cada país. Porque não é porque o livro não está disseminado, é porque as pessoas não demonstram interesse, né? Por exemplo, a gente tem um livro em português que pode ser distribuído em Portugal. Mas enquanto não tiver pessoas interessadas, né? Temos o livro em espanhol, mas o pessoal lá do Uruguai parece que ninguém se interessa pelo livro. Então, eu vejo que o livro já... Você falou em 23 idiomas, então, assim, já dá... E apenas 15 associações. Veja que a gente tem muito mais traduções do livro do que associações nacionais, né? Pois é. Você vê, nós já temos o livro, uma primeira tradução para o chinês, e a gente tem meia dúzia de leitores na China, né, que é um país de 1 bilhão, e não sei, então, assim, é todo um investimento, um trabalho gigantesco, que não foi feito pela associação, foi feito pela fundação, e agora está sendo feito de novo, que tem uma revisão dessa tradução, e não avançou tanto, né? A gente está ali lutando, a gente acredita que vai desenvolver bastante ali, e de outro lado, você tem a versão em espanhol, e nós temos só aqui na América do Sul, na América Latina, 6 associações nacionais, né? Então, incluindo aqui o Brasil, que é de idioma português, também na América Latina. Então, os resultados aqui têm sido mais promissores, né? Realmente, quando a gente vê no mandato de publicação do livro de Urântia, que o livro não é desta época, não é desta era, é uma verdade muito grande, né? A gente não pode esquecer que o livro de Urântia tem mais de 2.100 páginas, com uma literatura, um aprendizado, em alguns momentos complexos, que demandam raciocínio lógico, que demandam algum discernimento, algum empenho, algum esforço. E a gente tem no mundo, provavelmente 2/3 do mundo, que não lê ou são analfabetos funcionais, né? Então, como é que você dissemina uma obra dessa para uma população que não tem toda esse conhecimento, essa facilidade de leitura e até dificuldade de aceder ao livro, que é um livro caro em alguns países. Aqui no Brasil, ultimamente, tem sido negociado até R$300, né? Está extremamente caro. Então está muito caro, né? Então, existe um esforço para distribuir, disseminar o livro no mundo, mas eu tenho que reconhecer que realmente o livro está à frente da era dele, né? E ele está agora cumprindo os propósitos, que é de formar líderes, professores, e começar
com desenvolvimento. Mas, do meu ponto de vista, ainda vai demorar muitos anos até que a gente consiga formar uma massa substancial de habitantes do planeta que realmente se envolvam com o livro e adotem ele, até porque nós estamos vivendo um momento difícil com relação à religião, com um crescimento muito forte do ateísmo, notadamente na Europa. Então, muitos países europeus, a população de muitos desses países não querem ouvir falar de religião, não querem ouvir falar de Deus, diante das frustrações que eles vivenciaram com as religiões secularizadas, institucionalizadas. Então, essa frustração acabou destruindo em muitos o sonho de eternidade, de ter um Deus que eles possam adorar e viver. É lógico, isso está latente ali, em algum momento isso vai ser revertido. Mas é um processo complexo, né? Nas livrarias europeias, a maioria delas, 98%, se recusa a distribuir títulos ou obras de fundo religioso, né? Porque dizem que não vende, né? Então, realmente é muito complicado, né? Então, a maneira de abordar isso com essa população requer um esforço diferente daquele que nós estamos fazendo aqui, né? Não é uma coisa muito simples. E nós estamos aprendendo, né? Não tem como fazer diferente. O Brasil tem, assim, se a gente for considerar alguns números da Europa, o Brasil até que está bem, né? Tem, assim, uma boa procura, né? Até que vende bastante livros em português. Outro dia eu estava fazendo uma compilação aqueles boletins que a Fundação lança, né? Tem os boletins trimestrais, tem os boletins anuais, os reports, né? Os relatórios. Então, eu estava fazendo um estudo neles e pesquisando tudo que se falava do Brasil, do livro em português e tal. E, assim, as notícias sempre são muito boas, de que o Brasil, o livro em português vendia muito, né? Alguma estatística que eu vi, acho que ele só perdia para o inglês em algum tempo. Não sei se ainda está assim, mas teve uma época que o português vendia muito. Ultimamente o espanhol tem crescido bastante em função do crescimento do movimento na América Latina, né? Então, assim, o livro português, em português está ali em segundo, terceiro lugar, tal, mas realmente é um dos que é mais vendidos, então, e também um dos que é mais baixados, né? A gente tem um volume muito grande de livros baixados digitalmente, uma vez que é gratuito, e o pessoal tem a facilidade de baixar. Então, sim, a gente tem uma comunidade de leitores aparentemente muito grande aqui no Brasil. O problema é que a gente desconhece a maioria desses leitores, e a grande maioria deles não se envolve no movimento de nenhuma forma, né? Então, a gente tem, assim, ativamente participando dos grupos de estudo, tudo, uma quantidade relativamente pequena, comparado ao volume de livros que é baixado ou vendido aqui no Brasil, né? Então, realmente você tem razão, o Brasil é uma comunidade importante, tem muitos leitores, tem muita gente ativa também, mas, curiosamente, a maioria dos leitores aparentemente prefere estudar sozinho e se mantém no anonimato, né? Seria muito bom se a gente conseguisse aumentar o número de pessoas ativas no nosso movimento, fazendo grupos de estudo, não precisa ser
presidente da OAB, nem tesoureiro, mas ajudando a formar grupos de estudo, ajudando a disseminar e fazer projetos para levar esse conhecimento a outras pessoas, né? Tem muita coisa a ser feita, né? Dá para contribuir de muitas formas. E às vezes as pessoas acabam ficando isoladas e nem tomam conhecimento do que está acontecendo, né? Por exemplo, a gente vai fazer um encontro nacional em novembro e provavelmente muitas pessoas nem vão tomar conhecimento desse evento. Por quê? Porque é um evento que é divulgado ali nos grupos de estudos, no site, né, no Facebook, no Instagram, mas dentro daquele grupo, daquela bolha que eu chamo, né? A bolha dos leitores que estão conectados pelos grupos. Mas tem muita gente que está lendo, mas está sozinho e acaba não tendo conhecimento desses eventos. Tem muitas coisas acontecendo. Tem os grupos no WhatsApp, tem grupos no Facebook, tem o site da associação, temos a escola Urântia, né? Esse próprio canal aqui é mais uma iniciativa para tentar fazer com que esse livro possa chegar a mais pessoas, né? Possa alcançar mais pessoas. Então, tem muitas iniciativas acontecendo. E aí as pessoas acabam, por estarem isoladas, elas não tomam conhecimento. Mas, aos poucos, vai crescendo, né? De vez em quando surgem pessoas novas, sempre surge também, né? De vez em quando surgem alguns novos aí querendo trabalhar, e a gente vai somando as forças. É verdade. Não, o crescimento ele é lento mesmo, né? Os próprios reveladores nos alertaram sobre isso para que nós fôssemos pacientes e alertaram que esse movimento é um movimento evolucionário, não é revolucionário. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque muita gente pensa que talvez o caminho fosse fazer uma campanha massiva da divulgação do livro, fazendo anúncio em TV ou coisa assim. Isso não daria certo, muito pelo contrário. Eu acho que angararia muitos críticos ao livro sem conhecer o livro e já colocaria uma predisposição muito grande, numa quantidade muito grande de pessoas, uma quantidade muito grande da população. Então, esse é um negócio para ser feito esse trabalho de formiguinha mesmo, assim como Jesus fez com seus apóstolos, levando de boca em boca, disseminando. Acho que o mais importante de tudo é mostrando o exemplo, né? Assim, tentando ser um exemplo de vida, da vida de Jesus, dos ensinamentos, etc., né? Não é uma coisa tão fácil. Infelizmente, todos nós estamos ainda... Infelizmente, não, acho que felizmente todos nós estamos aprendendo. Mas o aprendizado tem um preço. E esse preço, muitas vezes, é o resultado dos erros que nós cometemos, né? Muitas vezes a gente tenta vender ou passar a ideia do livro para os amigos e para pessoas, discutindo aspectos complicados da revelação, coisas difíceis de serem assimiladas, ou batendo de frente com a crença de algumas pessoas, né? Então, quando isso acontece, a gente não consegue atrair as pessoas para os ensinamentos, né? E esse é um aprendizado duro, que a gente leva muitos anos para entender e aprender. E os reveladores dizem, olha, você tem que se inspirar em Jesus, né? O que Jesus fazia? Ele prestava serviços, né? Ele dava o exemplo, ele se colocava à disposição das pessoas, tinha o ombro, o ouvido,
aquele apoio moral, pessoal que ele... Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos fazer mais disponibilizando serviços. Eu acho que à medida que a gente presta serviço para os nossos irmãos, e esse serviço não significa necessariamente ir lá fazer o trabalho da casa, ou construir alguma coisa, ou dar dinheiro, ou dar uma esmola. Isso é válido também. Muitas vezes o serviço é só estar junto, é só dar um sorriso, é só dar um abraço, é só acolher e tentar entender as dificuldades que as pessoas têm, as limitações que elas têm. E quando você faz isso com amor, com carinho, com empatia pelas pessoas, a gente abre a possibilidade de falar de Deus, abre a possibilidade de trazer uma iluminação espiritual para aquela pessoa, começando com coisas simples, né? Então, assim, não adianta eu tentar explicar para um soldado romano o que é um telefone celular. Esse soldado romano, lá da época do Império Romano, ele ia olhar com deboche para mim, completamente desacreditado. Ia dizer, pô, esse cara é louco, né? Que está falando aí de um celular que eu nem sei o que é esse negócio. Então, a mesma coisa com relação aos ensinamentos. Quando você chega para alguém que nunca viu, teve contato com o livro e tenta explicar para essa pessoa o Supremo, você já começou errado, não vai dar certo essa explicação, né? Então é isso, eu acho que nós temos que cuidar, dar mais atenção ao serviço, ao amor, às pessoas que nos cercam, ao acolhimento, tentar entender as pessoas que nos cercam. É sempre muito difícil, não é um trabalho fácil, mas se a gente se dispor a fazer esse tipo de coisa, a gente vai perceber que a gente vai ganhar muitos simpatizantes dessa causa aí, né? E que é o que realmente importa para nós, né? Trazer esses filhos de Deus que têm fome e sede espiritual, ajudar a fazer com que eles encontrem esse Pai amoroso que a gente tem, esse Pai tão cuidadoso com todos nós, e que a maioria do povo, infelizmente, se mantém, às vezes, com tanto afastamento, né? Então, acho que é isso, acho que é o afã de tentar passar a ideia do livro, de atrair gente para ler o livro, na verdade, pode provocar muitas rupturas e um afastamento, na verdade, né? Então, esse tem sido um tema que eu tenho focado bastante ultimamente, nas minhas reflexões e no meu comportamento no dia a dia, com as pessoas que estão no meu convívio, de tentar ser uma pessoa mais útil, estar a serviço, estar disponível, antes do que ficar tentando passar um conhecimento que muitas vezes já está afrontando a crença da pessoa, dificultando um relacionamento. Não é muito fácil. Mas a gente não tem uma receita de bolo, não é, Neemias? Você já está nisso também há tantos anos e sabe que não é fácil, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? É verdade. Mas a gente também tem muito a comemorar, né? Por tudo É verdade. tudo que já caminhamos. Eu fico imaginando no começo o pessoal lá com aquelas... Eu fico imaginando assim, ó, receberam o livro em 1934 e eles ficaram com essas placas guardadas até 55. Imagina o teste de paciência que eles tiveram, né? A gente Então, pega o livro hoje, já quer ir para a praça pública pregar o livro, né? exatamente. E eles tiveram esse teste de paciência, de esperar, né? A gente 20 acha anos. que 66, 67 anos da publicação do livro
já passou muito tempo e não aconteceu nada, né? Na verdade, não passou nada, não aconteceu. Passou O tempo é nada. muito pouco, né? O tempo é muito pouco. Só esperando para ser impresso, o livro ficou 20 anos lá, né? É, E, cara, nós estamos falando um terço do tempo que ele foi publicado aqui. Então, assim, essa multiplicação, ela é lenta, mas progressiva, né? De fato, a gente tem que voltar naquela história. O livro, os ensinamentos, estão à frente do tempo dele, né? Nós ainda estamos nos preparando para essa era que vai chegar. E que existe muitas controvérsias sobre o que é essa era, né? Mas para mim essa era é justamente a superação dessa ausência do Pai, dessa comunhão com o Pai, no coração de muitas pessoas da população mundial, né? Eu acho que todas as frustrações, as crises, as dificuldades que nós temos passado, esse momento de transição que a gente está vivendo, em algum momento vai trazer uma sede por uma busca de uma coisa melhor, de uma verdade maior e de um desenvolvimento de novos valores. Hoje a gente está muito apegado ao materialismo, ao consumismo, e isso provoca um distanciamento dessa espiritualidade que todos nós precisamos. Mas eu acho que no mais dia menos dia nós vamos perceber que esse materialismo não é o que vai nos levar à felicidade nem à eternidade. E quando o mundo se der conta, vai ser necessária a busca de novos valores. E eu acho que é para esse momento, para essa era, que os ensinamentos do livro de Urântia vão se fazer presente. Então, eu acho que isso ainda vai levar muitos anos. Talvez, eu não sei predizer quanto, mas certamente mais de um século, com certeza. Então, mas vai chegar o momento dessa disseminação com maior facilidade, dessa busca, dessa espiritualidade. E é isso que nós temos que fazer, estar prontos para isso, traduzir o livro para o máximo de idiomas possíveis, plantar a semente dessa disseminação desses ensinamentos no máximo de países do mundo todo. Se tiver ali uma sementinha, quando chegar a hora, vai ficar fácil disso daí crescer. Então, acho que nós temos que olhar isso dessa forma. Nós já avançamos muito, temos muito sucesso em muitas coisas, mas temos que ter consciência que esse trabalho é um trabalho demorado mesmo, não tem o que fazer. Às vezes a gente fica frustrado, mas eu imagino o nosso Pai, que cuida de 7 trilhões de mundos, há tantos trilhões de anos, e está ali, na certeza de que todos aqueles que quiserem vão chegar até Ele, né? Com toda a paciência, com toda a vontade, todo o amor. Então tá, a gente não tem essa paciência, essa dedicação que o nosso Pai tem, mas acho que a gente deve se inspirar nisso daí e saber que em algum momento todos nós vamos chegar nesse mundo de luz e vida, né? E quem trabalhou naquela época, né, talvez também tivesse alguma esperança de ver aquilo acontecer naquela geração, e eles estavam trabalhando para a geração que viria depois. E hoje nós pegamos o resultado do trabalho deles, né? E o que estamos fazendo hoje também é para as gerações seguintes e assim por diante, tá? Com certeza. Estamos trabalhando abaixo do nível do solo, né? Como você fica muito tempo construindo alicerce e parece que nada está sendo construído, né? Mas as fundações estão lá, sendo colocadas. Estão ficando. É verdade, é isso mesmo. E é isso que nos mantém, a todos nós, motivados, né? E felizes, com a satisfação de saber que errando ou acertando,
nós estamos buscando ser um instrumento de Deus, né? E isso é muito bom, né? Eu acho que é o mais importante. O Vamos nosso lá. trabalho é disponibilizar, né? Exatamente. Permitir que as pessoas tenham acesso à revelação, o máximo que a gente pode fazer. Agora, essa procura vai partir de cada um, não tem como, não é um caminho de fora para dentro, né? É o contrário, vai ser de Exatamente. dentro para fora, a pessoa tem que estar na busca. E É aí, verdade. se a gente manter a disponibilização, ela irá encontrar. É verdade. Todos nós, quando tropeçamos no livro de Urante, a primeira coisa que a gente tentou fazer foi descobrir outros leitores, se tinha um grupo de estudo, se não tinha. Então, à medida que a gente vai construindo isso daí, a gente vai facilitando, né? E é muito bom a gente ver que a gente já construiu tanta coisa ao longo desses anos. É só olhar aqui para o Brasil, para o passado recente, né? O que foi feito nos 20 anos é uma coisa bastante louvável, né? Nós temos muitos leitores, uma organização grande, com várias possibilidades de estudo, de aprofundamento, vários meios de comunicação, bastante pessoas envolvidas. É claro, nós ainda temos muita carência de instrutores, de educadores, de facilitadores, fica muitas vezes na mão de um grupo pequeno, né? Mas eu acho que eles estão crescendo, estão surgindo, né? Na própria escola a gente tem visto esse desenvolvimento de novos instrutores, né? Novas pessoas se dispondo a estudar o livro para prestar esse serviço de ajudar o seu semelhante a compreender o que é a revelação e se apaixonarem também pelos ensinamentos como nós nos apaixonamos, né? Então, realmente, você tem razão, a gente já conquistou muita coisa, não podemos esquecer disso, o trabalho foi longo e evoluímos bastante, mas Muito bom. realmente é um trabalho de formiguinha. É. Bom, eu queria que você falasse para o nosso público, né, para quem está assistindo a gente aí, na sua opinião, qual a importância desse livro para o mundo? Como é que você enxerga a revelação? Olha, quando eu conheci os ensinamentos do livro de Urante, lá no segundo parágrafo do livro está escrito que o propósito lá é de trazer uma ampliação do nosso conhecimento cósmico, da gente poder se integrar no cosmos e de elevar a nossa espiritualidade, né? Eu acho que a revelação ela atende a esse propósito em todos os documentos que estão ali colocados no livro de Urântia. Nós temos muito pouco conhecimento do cosmos e temos uma interpretação muito equivocada sobre o que é o cosmos, né? Então, eu acho que, assim, o cosmos é um organismo vivo, né? Cada um de nós tem o seu próprio cosmos. O nosso organismo físico, o nosso corpo, é um cosmos. Nele acontece um monte de coisas, é um organismo vivo. Se tem uma célula doente ali, ela vai afetar o resto das outras células e comprometer aquele organismo, né? Esse cosmos, ele pode ser maior, ele pode ser a nossa família. Então, se tem um membro da família desajustado, ele compromete a estabilidade da família. Ele pode ser o seu bairro, a sua cidade,
Então, assim, tem muitas pessoas que não se dão conta de que o cosmos, ele é do tamanho que nós fazemos. Então, se você tiver uma mente pequena, limitada, o cosmos vai ser o seu umbigo. Se você tiver uma mente aberta e uma vontade de conhecer e de saber, você vai expandir esse cosmos primeiro para o seu planeta, depois entender essa cosmologia da criação do Deus que é gigantesca e descobrir que esse cosmos criado por Deus, que tem 7 trilhões de planetas habitados, é um organismo vivo do qual nós somos uma célula. Quando a gente tem essa consciência e esse conhecimento, e a gente sabe que a gente é parte desse organismo vivo, eu acho que a gente aprende a conquistar o conhecimento e o ideal de não ser a célula doente que vai comprometer aquele organismo. Então, ao mesmo tempo que a gente expande essa consciência cósmica, você não tem como não fazer uma elevação espiritual, porque essa consciência cósmica te mostra toda a criação do nosso Pai, mostra a magnitude, a beleza, a bondade, a verdade intrínseca em toda essa criação magnífica do nosso Pai e todo o amor que Ele revela por nós. Então, essa expansão cósmica, de certa forma, nos aproxima do nosso Pai, nos traz essa espiritualidade, nos dá esse sentimento de pertencimento do todo, esse sentimento de irmandade, esse sentimento de amor, esse sentimento de serviço e de justiça. Então, quando a gente ganha essa consciência, a nossa tendência é de fazer a vontade do nosso Pai. E a vontade do nosso Pai é justamente essa, de que sejamos todos irmãos, sejamos todos irmanados, e que nós sejamos todos um pelo outro. O mais importante de tudo isso é que nós aprendemos que o que vale, o que tem valor na vida, é a nossa capacidade de serviço. O homem que não pode servir ao seu semelhante, ele não serve para nada, ele serve só para si próprio. E o nosso cosmos, desse jeito, é um cosmos doente, é uma célula doente que não vai levar a lugar nenhum. Então, a minha maneira de ver os ensinamentos é essa: ele promove uma expansão tão grande da nossa consciência, do nosso sentido de pertencimento do todo, do nosso sentido de filiação a esse Pai maravilhoso que a gente tem, do nosso sentido de irmandade dos homens, desse organismo vivo que a gente está ajudando a desenvolver, que eu acho que quando a gente ganha essa consciência, o resultado final disso é alcançar a perfeição, alcançar a luz e vida. Então, eu enxergo nos ensinamentos, na revelação do livro de Urântia, essa possibilidade de nós ganharmos esse discernimento, de nós ganharmos esse aprendizado e conquistarmos essa melhoria no mundo. A gente fala, mas eu não consigo mudar o mundo sozinho. Consegue sim, nós somos uma célula desse mundo aqui. É melhor ser uma célula boa que uma célula doente. Então, vamos ajudar o organismo a crescer, né? É verdade, quando você promove uma transformação em si próprio, você está mudando o mundo, né? Exatamente, né? Quantas pessoas que estão ao nosso lado que não se beneficiam disso daí, né? E acho que essa é a maior recompensa que a gente pode ter, né? Que nós falamos agora há pouco desse sentimento materialista e consumista do mundo,
Não que isso seja completamente errado, nós temos direito a ter as coisas, a desejar ter as coisas, mas o nosso valor de vida, o nosso valor de eternidade é justamente essa, de servir ao Pai, né? De ser um instrumento dele, de ser um instrumento dos nossos irmãos. E a gente faz isso de muitas formas, né? Trabalhando junto, dando emprego, dando apoio, dando amor, dando carinho, paciência, educando, enfim. Tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar o mundo, né? Então, acho que é isso. Cada um de nós faz um pedacinho. E juntos a gente faz o todo. É verdade. Bom, eu gostaria que você deixasse só... Às vezes passa algumas motos barulhentas aqui, né? Atrapalha tudo. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem aí final para o pessoal, né? O que você diria para... Temos leitores novos, pessoas que estão chegando até o livro agora, né? Estão conhecendo. O que você diria a esses leitores? Olha, é muito difícil a gente dar conselho para as pessoas. O que eu diria é o seguinte: todos nós não podemos nunca perder o desejo de buscar e de encontrar o nosso Pai. Nós não devemos tanto nos preocupar em falar do livro de Urante. Eu acho que a nossa primeira preocupação deve ser a de exercer, de praticar os ensinamentos que estão no livro de Urante. E isso só é possível de ser alcançado se você desenvolver a sua espiritualidade, a sua religião pessoal, a sua comunhão com o Pai, de sentir esse Pai no seu coração e de desejar fazer o bem, fazer o bom, praticar a verdade, de ser leal a esse Pai. Então, só ler o livro de Urante e tentar vender a figura dele, a imagem dele, tentar explicar o que é o livro de Urante, realmente não vai mudar o mundo. Nós precisamos que esses ensinamentos nos transformem. Então, a minha recomendação, o meu conselho, é que todo mundo fizesse uma reflexão sobre esses ensinamentos e pensassem justamente nisso, como, com esse aprendizado, eu posso participar da mudança do mundo, de que maneira eu posso levar o amor do meu Pai para todos os nossos irmãos, de que maneira eu posso ser um conforto no lugar onde eu estiver, e uma esperança de mudança daquilo que acontece ao meu redor. Então, acho que é isso. Estude os ensinamentos, sim, mas aproxime-se de Deus, faça a sua comunhão pessoal com o nosso Pai, e mais do que convencer os outros, busque assimilar no seu interior aquilo que os ensinamentos te disponibilizam, né? Então, acho que a maior transformação que nós podemos fazer, o maior benefício da revelação, não é necessariamente transformar as pessoas, mas acho que transformar a nós mesmos. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente já fez um grande negócio. E acho que o caminho para a gente conseguir isso é o serviço, né? Vamos nos dispor a trabalhar, a fazer, a servir, né? Que esse é o que interessa, que vai ajudar bastante. Então é isso. Jesus tinha falado exatamente sobre isso, né? Uhum. Que aquele que quer ser grande tem que servir, né? Então, esse é o caminho. Servir é o caminho. Jesus serviu, né? Jesus serviu a todos nós, serviu a família dele, serviu a todos nós de uma maneira sem egoísmo, sem paixões,
sem perder a consciência da realidade, né, onde nós nos encontramos, sem fanatismo, sem ilusionismo, né, sendo uma pessoa simples, amorosa, carinhosa, sem truques, né. Então, acho que é isso. Muitas vezes nós ficamos esperando que a receita seja o amuleto da sorte, seja a pedra que vai trazer uma energia. Não é nada disso, né? Basta a gente ter Deus no nosso coração que as coisas vão dar certo, né? Não é um processo simples, né? Mas é um aprendizado, né? Para todos Muito bom, nós. muito bom. Então, Bom, Henrique, olha, muito obrigado, né? O tempo voou aqui, a gente, né, pisca o olho e já deu 1 hora. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu sei que a sua correria é grande, né? Muito trabalho, verdade. mas sempre que você puder, dá uma passadinha aqui para a gente bater papo, conversar, né? Quero agradecer o pessoal que assistiu até agora, né? Nessa época de vídeos curtos que a gente vive, então, se uma pessoa assiste um vídeo de 1 hora é porque gostou, né? Então, não esquece de deixar um like aí para ajudar o nosso canal, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Se você tiver inscrito aí, assim que sair um novo vídeo, você será notificado. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Neemias. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Que a paz de Cristo Micael esteja com todos vocês. Amém. Amém.